Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. No vídeo passado aqui no canal eu comentei um pouco sobre a tributação das apostas esportivas no mercado brasileiro, todo o processo que provavelmente a gente vai passar de regulamentação da atividade das apostas esportivas aqui no Brasil. E no final do vídeo eu eu deixei implícito o nome de uma empresa que pode ter um papel importantíssimo nessa virada de chave na atividade das apostas esportivas e que, se ela quiser, se essa empresa tiver esse objetivo em mente para os próximos anos, pode se tornar o grande player no mercado das apostas esportivas. Então, se você quiser saber qual empresa é essa e por que ela tem esse poder todo na mão a partir de uma suposta regulamentação das apostas nos próximos meses, fica ligado nesse vídeo até o final que eu vou falar sobre essa empresa, quem ela é e por que ela pode ter todo esse poder, beleza? Já convido você que não é inscrito aqui no canal que, por favor, se inscreva, deixe seu like aqui no vídeo para ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Compartilhe esse vídeo aqui porque eu vou sincero com vocês. Eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar. Eu não sei se daqui a pouco não vai mexer aí com pessoas importantes que vão querer que esse vídeo não circule por muitos, deixando muitas pessoas sabendo disso aqui que eu vou falar, tá? Eu quero deixar claro também aqui que tudo que eu for falar nesse vídeo aqui não é algo que eu tenho alguma informação de que vai acontecer, é simplesmente uma suposição com base no contexto que a gente tem atualmente das apostas esportivas e o que essa empresa já tem de tão influente nesse mercado que ela conseguiria rapidamente, com alguns dias de desenvolvimento numa plataforma, se transformar aí em um dos principais players desse mercado, tá? Vocês devem estar pensando que essa empresa que eu estou falando é uma empresa do ramo das apostas, é uma Bet365, é uma Betfair da vida. Não, a empresa que eu estou falando é a Rede Globo de televisão. Eu vou explicar um pouco para vocês por que eu acho que a Rede Globo pode ser o grande player das apostas esportivas nos próximos anos. Vamos lá. Hoje as apostas esportivas, como eu falei no vídeo passado, quem não viu o vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima mostrando que você pode clicar e assistir o vídeo sobre a regulamentação, onde eu dei exemplos de por que, do ponto de vista tributário, não é um bom negócio para o apostador essa regulamentação como foi proposta na última minuta. Eu acho que ela vai sofrer alterações, inclusive, mas levando em conta o que a gente tem de momento nas apostas esportivas, é uma fatia de mercado que gira já uma quantidade absurda de dinheiro. Se vocês forem parar para observar, acredito que a totalidade das equipes que disputam a próxima Série A, agora que terá início em abril de 2023, todos os times têm algum patrocínio de alguma casa de apostas. Seja um patrocínio master na camisa, um patrocínio menor na manga ou algum patrocínio que não apareça na camisa, mas que aparece no site oficial, aparece nas redes sociais oficiais aí dos clubes. Então, as casas de apostas entraram muito forte no mercado brasileiro. É hoje uma atividade que movimenta, além de movimentar muito dinheiro, também gera aí um mercado empregatício também, que já não é mais tão pequeno, né? Então a gente vê aí placa de publicidade nos estádios, como eu falei, na camiseta das equipes, nos comerciais de jogos, nos comerciais de programas esportivos, e a gente está começando a ver, na última temporada de futebol brasileiro já foi possível ver esses comerciais dessas casas de apostas já em TV aberta, né? Aparecendo aí no intervalo de jogos com transmissões em TV abertas, enfim, tá em todo lugar isso aí. Então era óbvio que o governo iria colocar o olho, iria começar a se preocupar com a tributação desses entes aí. E o que acontece é o seguinte, ao passo que o mercado vai crescendo em faturamento, eles também vão crescendo muito na verba disponibilizada para propaganda, para comerciais. E a principal empresa que vive disso, uma empresa de mídia que vive disso, é a Rede Globo, né? E a Rede Globo tem aí grandes contratos já com muitas casas de apostas, algumas só para canais fechados, algumas para internet, mas algumas também para TV aberta, e a Globo já divulga ostensivamente casas de apostas no Brasil. Então a regulamentação desse mercado no Brasil facilitaria demais a Globo a ganhar ainda mais dinheiro com esses contratos de mídia, né, conseguindo explorar essas casas de apostas que anunciam no mercado brasileiro com muito maior volume. Mas quem pensa que esse é o único
é o único business da Globo relacionado a apostas esportivas, se engana absurdamente. É sobre isso que eu quero falar aqui, tá? A Globo tem uma ferramenta na sua mão muito importante, que é o maior contrato de mídia de uma TV da América do Sul, que é o Campeonato Brasileiro, tá? O contrato da Globo com o Campeonato Brasileiro é um contrato bilionário que envolve direitos de transmissão, que é inclusive a principal receita da grande maioria dos clubes brasileiros, tá? Muita gente pensa que a principal receita dos clubes é a venda de jogadores para o exterior, mas essas vendas elas são sazonais. Às vezes um clube vende 2, 3 jogadores por muito dinheiro, às vezes passa 2, 3, 4, 5 temporadas sem vender nenhum jogador por uma quantia considerável, mas os direitos de transmissão, a verba que os times recebem da TV, que os clubes recebem da TV, são regulares, ou seja, todo ano eles recebem essa verba e é a principal fonte de receita das equipes do futebol brasileiro hoje. Tanto que existe uma briga em andamento aí para tentar tirar o controle da organização do Campeonato Brasileiro das mãos da CBF e passar isso para uma liga independente que vai dividir melhor as receitas de transmissão, vai negociar essas receitas com a TV, vai dividir de maneira mais igualitária, e aí a gente pode ter o futebol brasileiro, inclusive, sendo vendido para outras praças, a exemplo do que é hoje a La Liga na Espanha, a Premier League, enfim, as ligas principais aí que a gente tem no mundo hoje sendo comercializadas para N lugares do mundo. Pois bem, a Globo não tem já a exclusividade, mas teve por muito tempo direitos de exclusividade sobre a transmissão do futebol brasileiro. E agora, mesmo não tendo mais a exclusividade para transmitir, eles têm toda a grade de futebol disponível, tá? Exceto aí alguns times como, por exemplo, o Atlético Paranaense, que preferiu não negociar com a Globo. Mas, via de regra, todas as equipes do futebol brasileiro têm alguma negociação com a Globo, seja para transmitir Brasileirão, Série A, Série B, ou seja para transmitir eventuais jogos de Copa do Brasil. Enfim, existe esse... não dá para dizer que é um monopólio, porque, como eu falei, não é exclusivo da Globo mais, porém já foi por bastante tempo, tá? E a Globo, tendo os direitos de transmissão na mão, tendo o contrato dos direitos de transmissão, tem a primeira grande ferramenta para conseguir influenciar de maneira massiva nas apostas esportivas no Brasil. Além de ter os direitos de transmissão na TV aberta, a Globo também tem algo que pode parecer que não, mas quem conhece já sabe do que eu estou falando. A Globo tem um fantasy game chamado Cartola FC. Esse fantasy game foi criado lá em 2004, 2005, mais ou menos, por um cara chamado Newton Fleury. Esse cara, ele trabalhava no Globoesporte.com, levou essa ideia de um fantasy game que é muito comum já no exterior, né? Antes de existir Cartola, já existia fantasy game da NBA nos Estados Unidos, da NFL nos Estados Unidos, da própria Premier League. Então, é um modelo de diversão, de brincadeira, que foi introduzido na Rede Globo, primeiramente com a ideia de trazer a molecada para o futebol brasileiro. Já existia aí, nessa época, nos anos 2000, um fenômeno muito grande que era o início das transmissões dos jogos europeus com mais diversidade de canais e possibilidade das pessoas assistirem aqui no Brasil. Então, a criançada já estava muito com essa de curtir o futebol europeu, de acompanhar os jogadores na Europa. Então, para trazer a molecada de volta para o futebol brasileiro, a Globo teve a ideia de implementar o Cartola FC, que em 2017, quando um cara chamado Renato Ribeiro assumiu a diretoria de esporte da Globo, viu no Cartola FC um potencial para se transformar uma grande máquina de dinheiro para a Globo, e a partir daí o Cartola tomou um tamanho muito maior, e hoje é um produto aí que entrega para a Globo mais de 150 milhões de reais por temporada. Tá? Somando aí assinaturas de Cartola Pro, somando as cotas de publicidade com as empresas que estão ali divulgando sua marca só no Cartola, entre elas sites de aposta, né? A gente viu, por exemplo, nas últimas edições do Cartola, a Betfair era um dos principais patrocinadores, né? Junto com a Vivo, junto com a Brahma, ou seja, gigantescos as cotas de patrocínio que eles vendem desse tipo de produto. Então veja bem, a Globo tem o direito de transmissão dos jogos, a Globo tem o Cartola FC, que é o único fantasy do Brasil, não existe concorrência para o Cartola FC, e já tem muita gente jogando Cartola a dinheiro de maneira informal entre os amigos, fazendo apostas com valores em dinheiro. Imagina se a Globo decide, com a regulamentação das apostas, colocar o seu próprio sistema de apostas
ligando o Cartola FC, ligando a transmissão dos jogos, ligando o Globoplay, que é a ferramenta de tecnologia de streaming on demand que a Globo possui. Então, imagine você num futuro bem próximo conseguindo sentar na sala da sua casa, ligar um jogo de futebol na TV e embaixo do jogo tá passando as odds da partida e você pega seu controle remoto e com o controle mesmo você aposta no time que tá jogando ali. Imagine que a Globo tem potencial para fazer isso, tem tecnologia já para fazer isso, só precisa integrar isso ao sistema que hoje já transmite os jogos, que tem já publicidade interativa e descontar o valor da aposta da mensalidade do Globoplay ou então do próprio Cartola Pro. Você coloca lá um número do seu cartão de crédito no Cartola ou no Globoplay e você consegue fazer apostas aí diretamente na TV. Isso não é difícil de fazer frente à tecnologia que a Globo já tem. O que a gente poderia ter de consequência em relação a isso, tá? Empresas de apostas esportivas, como as que eu citei aqui no começo do vídeo, a Bet365, uma William Hill, uma Betfair, empresas gigantescas, uma Betano da vida, que tem estrutura, que tem o know-how para trabalhar com apostas esportivas, tentando bater de frente com uma empresa de mídia que tem a TV aberta e uma audiência massiva em sua mão. Imagina a quantidade de novas pessoas que vão ter contato com apostas esportivas, assistindo as odds passando na TV na hora do jogo e o impacto que isso teria de volume de gente entrando nesse mercado. Então, isso aqui que eu tô falando para vocês, eu não tenho nenhuma informação, eu não conversei com nenhum diretor da Globo, eu não faço ideia se existe a possibilidade desse projeto acontecer, mas é nítido que a Globo tem se esforçado nos últimos meses para levantar uma pauta falando de apostas esportivas, noticiando eventuais manipulações de jogos, o quanto isso é ruim para o futebol, trazendo à tona escândalos de apostas esportivas, com uma linha editorial dando a entender que essa máfia, suposta máfia de apostas esportivas tem poder para manipular resultados e para tentar mudar a história dos jogos de futebol para obter lucros em relação a isso. Então, assim, eu acho que a Globo, de alguma maneira, já começou a entrar nesse mercado e quando colocar as duas mãos nessa receita vinda de uma aposta esportiva regulamentada no Brasil, acho que a gente tem aí uma empresa com um poder absurdo na mão para poder mudar o cenário, mudar a forma como a gente enxerga as apostas esportivas no Brasil hoje. Pode ser bobagem da minha cabeça, pode ser loucura, eu estou compartilhando aqui com vocês alguma coisa que o que a gente tem até aqui aponta para um caminho desse tipo. Se você concorda comigo, discorda, os comentários estão aí abertos para a gente criar uma discussão em torno disso, mas pare um pouco para pensar como empresas desse porte, se não houver uma determinação legal, se não houver algum aspecto da legislação que impeça que as empresas de mídia coloquem um braço aí para o lado das apostas esportivas, isso é plenamente possível, é viável e a Globo com certeza pensaria nisso porque daria muito dinheiro para eles, tá? A gente já tem, por exemplo, o grupo Disney, que é um grupo de entretenimento que tem participação em empresas de jogos, inclusive em Las Vegas, tem cassinos, enfim, coisas desse tipo, e também tem um braço de mídia e uma coisa vai alavancando a outra, e esse pode ser um modelo de negócio que a gente vai ver num futuro muito próximo nas apostas esportivas no Brasil. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, comenta aqui o que você acha dessa situação que eu quero muito saber e compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam ter interesse nesse conteúdo. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.